Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu gostaria de lembrar a todos que o foco do canal é edificar não somente a minha casa, mas edificar possíveis pessoas que venham ver esse vídeo. É um estudo que eu faço e tento passar o verdadeiro evangelho, segundo Jesus Cristo, e, como eu disse, não somente edificar a minha casa, mas também edificar a vida de vocês, a casa de vocês. Esse canal, ele não é um canal que ele vai ser monetizado, tá? Eu não tenho como objetivo vender o evangelho. O objetivo, que, como eu disse, é realmente estudar a Bíblia e edificar a vida de outras pessoas, a pregar o Evangelho. Eu não vou pedir para que ninguém venha fazer nenhum tipo de engajamento no canal. Quem quiser está livre para poder curtir a mensagem, quem quiser está livre para poder seguir o canal ou não seguir. Eu só gostaria muito que vocês pudessem comentar a respeito do vídeo, até mesmo para que eu possa aprender, junto com vocês. Hoje eu vou trazer um tema que ele é um pouquinho polêmico, tá? Eu vou falar sobre doações, sobre dízimo, ofertas, campanha, e aí vocês entendam como quiserem, e como que isso é tratado, nas igrejas nos dias atuais. Acredito que o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas se assim Deus permitir, vai ser um vídeo bem edificante, tá? Antes de começar, eu peço a Deus, que possa me revestir com toda a armadura, conforme o livro de Efésios, para que o inimigo não venha a me usar para poder deturpar a palavra de Deus. Eu peço a Deus que me ilumine, que me capacite, para que eu possa trazer a palavra verdadeira segundo Jesus Cristo, e que eu possa contribuir, com vocês mediante essa palavra. Bom, gente, para que a gente possa entender um pouquinho, eu vou citar alguns versículos, capítulos, que são citados nas igrejas quando se trata desse tema que eu mencionei, O primeiro versículo que a gente vai ler aqui, eu estou com minha Bíblia aberta, mas eu separei algumas coisas aqui também. Eu não tenho nenhum aparato tecnológico, eu estou utilizando somente um celular e o meu computador. E aí eu conto, com a ajuda realmente de Deus, porque eu não tenho como editar, não tenho como fazer nada, eu nem sei fazer isso. Então, se houver algum erro aqui também, seja de português ou alguma coisa, o vídeo vai seguir direto e seja como Deus quiser. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia aí, quem quiser acompanhar, nada que obrigado, em Levítico 27:30. A gente vai começar aqui lendo, eu vou ler Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se a gente pegar lá na Bíblia, a gente vai ver que tem um tema, em cima disso, que se trata de um voto de campo e resgate. Havia naquela época vários tipos de dízimos, ordinários ou anuais, pertencentes aos levitas, E no próprio livro de Levítico, no capítulo 27, versículo 34, um pouquinho mais à frente, lá diz que são mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para então os filhos de Israel no Monte Sinai. Agora eu vou pegar um outro trecho da Bíblia também no Velho Testamento, Deuteronômio 14, do versículo 22 ao 29. Dízimos para o serviço do Senhor, esse é o tema. Certamente darás os dízimos de todo fruto das tuas sementes, que ano após ano recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus,
todos os dias. Quando o caminho for comprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor, teu Deus, estiver abençoado, então vem, Deus, leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro da sua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão os levitas, pois não têm herança nem parte contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da sua cidade, e comerão, e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que fazem as tuas mãos, ou as obras que as tuas mãos fizeram. Mais à frente em Deuteronômios, a gente leu aqui Deuteronômios 14, a gente vai ler agora Deuteronômios capítulo 26, 12. Quando estiverem separados o dízimo de tudo quando produzirem no 3º ano, ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Agora vamos ler Números 18, capítulo 18, versículo 21. Os dízimos aos levitas, o tema. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. A gente vê, né, a gente pode analisar aqui nesses versículos que nós lemos aí anteriormente, o dízimo se tratava, né, de ordinário, a cada 3 anos ou a cada 1 ano, se tratava de uma ajuda, digamos assim, né? Que se tratava de uma ajuda, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, né? Eles mencionam que se tratava de uma ajuda aos levitas, porque eles não tinham parte em herança junto às tribos de Israel, né? Os levitas, eles tinham a função, né, de cuidar da consagração do santuário, né, de fazer as ofertas, os sacrifícios, e eles não tinham herança, né, tanto de terra ou de bens, né, junto com as outras tribos, como tinham as outras tribos. Né, a gente fala sobre a ajuda aos estrangeiros, a gente fala sobre os órfãos e viúva, né. Por último, eu queria ler com vocês a passagem de Malaquias, tá? Que é um trecho da Bíblia muito utilizado, né, nos cultos, em igrejas renomadas, né? E assim, eu me desculpe da forma que eu vou falar, mas eu acredito, né, que é usada de forma errônea, de forma despretensiosa, enganosa, proveitosa, até mesmo de uma forma ameaçadora, tá? Para alguns membros de igreja menos conhecedores da palavra, né? Porque a gente vai ler aqui, porque nesse capítulo, né, tem versículos que falam sobre devorador, né, sobre maldição, e aí muitos pastores utilizam disso para poder ameaçar os membros da igreja. Eu diria que 75%, 80% das igrejas nos dias atuais, infelizmente, eles fazem isso, né? Então vamos pegar lá, Malaquias 3, do versículo 7 ao versículo 11. Desde os dias de vossos pais vos tendes desviados dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nós dizemos, nos dízimos e nas ofertas. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei provas de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E aí entra a parte do devorador. No meu entendimento, naquela época, o devorador seria, né, os gafanhotos. Os gafanhotos. Gente, vamos lá. Para a gente poder entender melhor, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? Pegar lá o Velho Testamento, voltar um pouquinho na história sobre o livro de Malaquias. E eu fiz uma pesquisa, eu estudei, eu pedi orientação a Deus, ao Espírito Santo, desculpa, para que pudesse me revelar e que eu pudesse de uma forma clara trazer para vocês, né, o significado disso. Malaquias, eu vou fazer de uma forma resumida, Malaquias em hebraico significa meu mensageiro, em outras traduções, meu anjo. Né? Existe um debate sobre especialistas, estudiosos, sobre quem foi Malaquias. Né? Não há relatos sobre a sua descendência. Algumas pessoas afirmam que Malaquias não é um nome próprio, mas isso é enfraquecido pelo fato de todo livro profético ter um nome próprio mencionado. Malaquias é o último livro da Bíblia no Velho Testamento, formado por 4 capítulos. E se a gente pegar lá no início, né, do livro de Malaquias, no versículo 1, tá no tema lá, por amor a Jacó, a gente vai ler aqui, eu separei em 2 versões, né, sentença, né, Malaquias 1:1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Né? Outra versão, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então, assim, na minha opinião, tá? E aí eu volto a repetir, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, né? Para mim será um prazer receber críticas, sugestões. Malaquias, ele foi, para mim, na minha concepção, ele foi um profeta, né, levantado por Deus para profetizar o povo de Judá no período pós-exílio. Período esse que, se a gente voltar um pouco na história, a gente vai ver que Jeremias profetizou, né, que o povo de Judá ele serviria a Babilônia durante 70 anos e somente então retornaria. E aí, nos estudos que eu fiz, diz que voltou uma primeira geração, né, após esses 70 anos, uma primeira geração retornou e uma segunda geração retornou. Só que quando esse povo retorna do cativeiro, né, lá da Babilônia, eles retornam sob o domínio dos persas. Né? Eles estavam com uma carga alta de impostos, eles estavam sendo oprimidos por outros povos de nações vizinhas, e a crença deles estava muito baixa, né? Digamos assim, eles estavam desacreditados sobre a promessa de Deus, embora eles tivessem retornado, né, da Babilônia. Então, para mim, Malaquias vem para reprimir o povo, né, bem como os sacerdotes, pela falta de zelo com Deus, pela sua infidelidade, pela negligência, né, dos sacerdotes em relação ao ofício que eles faziam na época, em relação ao sacrifício, né, em relação ao dízimo de alimento, aos animais impuros que eles levavam no altar para serem sacrificados, em relação ao casamento com as mulheres estrangeiras. E no final ele adverte, né, a todos sobre a vinda do Messias, né, para que haja julgamento sobre os justos e os ímpios.
tá? Nos dias atuais, esses pastores, né, e isso já é uma prática bem antiga, esses pastores, eles pegam essa aliança que foi feita na época, né, com o povo de Judá, e trazem para os dias atuais, né, como se fosse uma doutrina atual. O dízimo no Antigo Testamento, ele acontecia antes mesmo, né, do livro de Malaquias, né, do livro de Jeremias, né? O dízimo, na verdade, eu acredito que ele começou através de Abraão, né, quando deu parte do despojo das guerras ao rei de Malaquias, ou quando Abraão ofertou ao rei de Malaquias. Então, assim, no meu entendimento, isso está ligado ao Antigo Testamento, a uma antiga lei, tá? A lei de Moisés, né? Junto ao povo de Israel. E não seria uma lei praticada pelos dias atuais. E aí a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então, assim, se os pastores pregam isso, né? Se eles pegam isso lá do Velho Testamento e traz isso para os dias atuais, já pensou se a gente fosse pegar, por exemplo, o livro de Gênesis, né? E Deus abençoou lá em Gênesis 1:28. E Deus abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se movam sobre a terra. Gênesis 9:7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente na terra e multiplicai-vos nela. Se a gente trouxesse isso para os dias de hoje, né, a gente sairia por aí multiplicando, fazendo filhos, tentando dominar feras? Não, né, não é isso. Né? Se a gente pegar o Novo Testamento, a gente vai ver que não é isso. Né? Jesus fala, né, Deus fala sobre a abominação em relação a casamento, a divórcio, a relação com os parentes, né, sobre essas abominações. E aí a gente pode citar um outro exemplo. Sacrifícios. Né? Se eles realmente batem nessa tecla, né, usando o livro de Malaquias, já pensou se a gente pegasse, então, animais e levássemos para a igreja para poder fazer esse sacrifício? Como que seria isso? Né? Ou melhor, vamos fazer o seguinte, já que eles tocam no dízimo dizendo que é uma prática vinda desde Abraão, que os pastores, então, me desculpem a expressão, que os pastores, então, peguem os membros homens da igreja e vamos passar a circuncidar todos eles. Né? Tá lá no Antigo Testamento, foi a aliança que Deus fez com Abraão. Então, eu posso dizer que isso é correto. Por que eu não consigo entender que eles não pregam? Eles pregam o que convém para eles, no meu ponto de vista, sobre o dízimo, ofertas, entenda como quiser. Mas por que eles não pregam o que é atual sobre esse tema? Né? E aí, se eles querem tirar uma lição do livro de Malaquias, por que eles não leem lá Malaquias 1, 9 e 10? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Continuando no Velho Testamento. Agora a gente vai analisar o que diz o Novo Testamento em relação a dízimos, a ofertas. Esqueci, me faltou outro termo aqui que é muito utilizado em campanhas feitas na igreja. E é interessante dizer também que eles não fazem isso de forma... Eu não estou dizendo que é errado, tá, gente? Mas eles não fazem isso como era feito, né, antigamente. Nos dias atuais você vê 5 cultos na semana,
vamos botar aí 2 cultos por dia, então 10 vezes sendo praticado, né, pedidos de dízimos, pedidos de ofertas. Na minha concepção isso está errado, tá? E aí a gente vai ver o que diz agora no Novo Testamento. Doutrina revelada por Paulo, através do Espírito Santo de Deus, a gente vai abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 13 ao 14. Vou dar um tempinho aqui para vocês. Está escrito lá em Coríntios: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Tá? Isso foi falado por Paulo na igreja de Coríntios. E a gente tem mais à frente 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Gente, por que me ajudem, né? Por que eles trazem essas pregações do Antigo Testamento quando fala do dízimo e não trazem as palavras que Paulo citou em relação a isso, né, no Novo Testamento, né? E aí, por isso que eu citei aqueles exemplos. Se eles pegam essa doutrina antiga, então por que não levam animais também para poder ofertar? Porque é a doutrina antiga. Por que eles não circundam os homens da igreja? É a doutrina antiga, né? E aí, para mim, não tem lógica nisso. Pode ser que eu esteja errado, eu acredito que não, né? Eu orei, eu pedi muito a Deus para que pudesse me revelar e me orientar para poder falar sobre esse tema, porque é um tema muito, muito complicado. E ele vai ficar um pouquinho mais complicado ainda. Veja, vamos lá, 1 Coríntios, né? Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Né? Eu vejo que tem muita gente que eu acho certo, né, as pessoas viverem do Evangelho, mas eu não acho correto as pessoas se enriquecerem do Evangelho. E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quando Paulo fala sobre isso, né, sobre 2 Coríntios 9, 17, 1 Coríntios 9, de 13 a 14, ele não faz apelo, igual os pastores fazem apelo por dízimos, ofertas, campanhas, né? Mas ele fala sobre a vontade, né, do cristão colaborar com a igreja, a generosidade, né, dos irmãos. É claro que é muito importante ressaltar que toda igreja, né, ela tem uma missão, ela tem as suas despesas, ela precisa de recursos, e a oferta ou o dízimo, né, ela mantém isso. Ela mantém essa engrenagem funcionando. Ela é importante para o crescimento do reino de Deus. Mas o que a gente vê hoje não é isso, né? A gente vê os templos lotados, praticando a exigência de dízimo, bem como ofertas, campanhas, é o que eu falei, né? Se tem 4 cultos por semana, manhã de tarde, é feito isso 8 vezes, né? É praticado isso, né, repetidas vezes, né? Então eu vejo isso como um abuso. A gente deve ter consciência do que a gente faz com o nosso dinheiro, né? E aí muito abuso, tanto de quem exige, de como quem não quer dar nada, vem do amor ao dinheiro. Vem do amor ao dinheiro. E isso, gente, é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso. O amor ao dinheiro é muito perigoso. Porque a palavra de Deus diz, né, que você não tem como adorar a 2 deuses. Se você está adorando o dinheiro e não a Deus, isso é muito perigoso. Lá em Mateus, se você abrir a Bíblia de vocês em Mateus 6, 24, diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará um e desprezará outro.
não podereis servir a Deus e a Mamon, né? Que na tradução seria o dinheiro. Uma outra coisa importante de ressaltar: você, como membro de uma igreja, que você dizima ou que você oferta, né, você tem o direito de saber para onde vai a sua contribuição. Não é pecado você querer saber, né, para onde está indo o dinheiro que você está doando ou dizimando, tá? Eu fico às vezes me perguntando o que esses pastores fazem, né, além de construir, porque eu vejo uma igreja, ela começa pequena, daqui a pouco, né, aí surge um nome de uma nova denominação da igreja, e aí o templo cresce, né? Eles trazem essas pregações sempre baseadas, como eu falei no vídeo anterior, focadas em bênçãos, em milagres, e aí colocam lá aqueles shows, né, com luzes, parecendo mesmo uma casa de show, né, cara? Aí lotam os templos e pedem dinheiro, e aí constroem mais, focando somente em lotar esses templos para poder ter mais doações, do meu ponto de vista, tá? E aí eu pergunto, será que realmente eles estão fazendo o que foi ordenado por Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho? Eles estão salvando vidas, né? Ou eles estão se enriquecendo às custas dos fiéis? Desculpa estar sendo repetitivo. Vamos refletir aqui comigo. Tendo em vista a dificuldade que o país está passando, né? A perseguição, né, que os cristãos estão passando, a corrupção, fome, crise financeira, dentre outras coisas, né? Eu pergunto a vocês, que são seguidores de Cristo, vocês conhecem a história dos seus líderes? Porque dos nossos governantes a gente vê na televisão toda hora. Onde é que eu quero chegar com isso? Vocês vão entender. A gente vê muito se debater isso na televisão, né? Eu praticamente não vejo televisão, mas eu tenho o conhecimento do que vem acontecendo, né? E a gente vê sobre esses temas que eu falei, né? Fome, corrupção, crise financeira, isso tudo nos dias atuais. E aí a gente dirige isso aos nossos governantes, mas eu pergunto a vocês, né? Vocês conhecem a história dos seus líderes, dos seus pastores? Já procuraram saber como é que era a vida deles antes deles se tornarem pastores, né? E como estão a vida deles agora? Eu vou falar um pouquinho sobre teoria de prosperidade, que para mim não se aplica no Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas pregam isso, né? Eles falam, assim, eu não posso falar da vida de outros pastores, né? Não seria legal. Eu não sou pastor, mas eu posso falar da minha vida. Por exemplo, eu já falei isso no meu testemunho, mas eu posso citar sobre a minha vida. Eu não tive nada de pai e de mãe, eu não nasci em berço de ouro, né? A educação que eu tive foi uma educação que eu tive que correr atrás para poder pagar, né? Eu casei novo, casei com 18 anos, eu tenho 23 anos de casado, consegui conquistar 2 faculdades de engenharia, 2 pós-graduação, fui professor universitário, né? Trabalhei em algumas empresas, né? E eu prosperei na minha vida mesmo distante de Deus, mesmo sem conhecer a palavra de Deus. Então, o que a Bíblia me ensina hoje é que se eu prosperei distante de Deus, imagine agora, né, caminhando ao lado de Cristo, né? Na caminhada tem dor, já falei isso sobre no vídeo anterior, né? Tem renúncia. Imagina com todo esse esforço para poder caminhar, para poder pregar a palavra, estudar. Imagina o que Deus pode fazer, né, em relação à minha prosperidade. E aí eu não vejo a necessidade, né, de vender o Evangelho, como muitos fazem hoje, como muitos praticam hoje,
né? Se você abrir aí o Instagram, tem gente vendendo, eu volto a repetir, gente vendendo curso, gente vendendo como pregar, gente vendendo como memorizar versículos. O cara faz uma transmissão ao vivo lá, os seguidores compram selos. Cara, eu não vejo o evangelho dessa forma, tá? Vocês me desculpem, mas eu não vejo o evangelho dessa forma. E aí, se a gente pega, eu gosto de citar, né, Jesus Cristo, né, Filho de Deus, quem a gente deve seguir, ele poderia ter nascido aonde? Num palácio, ele poderia ser dono de tudo, né, como foi tentado no deserto, né, pelo inimigo. Mas não, Jesus nasceu, né, numa manjedoura, no meio dos animais. Né? Jesus não se enriqueceu por ele ser filho de Deus, por ele ser Deus. E as pessoas vêm com essa teoria de prosperidade de que porque nós somos filhos de Deus e Deus é o dono de tudo, a gente tem que ter tudo do bom e do melhor. Cara, não funciona assim, isso não entra na minha cabeça. Paulo, um dos maiores apóstolos de Cristo, Paulo não passa nessa peneira. Paulo não passa nessa peneira. Paulo tinha tudo, viveu tudo, nada faltou a Paulo, né? Perseguido, enfim. Quem conhece a história de Paulo sabe o que eu estou falando. E Paulo não era rico, apesar de ter enriquecido algumas pessoas, Paulo não era rico. Né? Paulo não usava do evangelho, Paulo não usou do evangelho para poder se enriquecer. Né? E aí eu vou levantar uma questão que também vai ficar polêmica aqui a situação. Né? Qual é a diferença, eu pergunto para vocês, qual seria a diferença entre um político corrupto que se enriquece às custas do povo e um pastor que se enriquece às custas dos fiéis? Vocês podem pensar, não tem diferença. Cara, tem uma diferença sim, tá? Uma diferença grande, né? Porque os políticos, muitos deles, né? Eles não são evangélicos, eles não acreditam em Deus, eles não utilizam a palavra de Deus para subtrair nada do povo, né? Eles roubam simplesmente na cara de pau, nos impostos, e tá tudo bem, né? É o Brasil, é o sistema, né? E aí a igreja também tem o seu sistema, só que eles estão tomando, né, dos seus fiéis, às vezes de pessoas que estão lá com dinheirinho para poder comprar um remédio e não compram porque eles falam que deposita sua fé em Deus, né, que Deus proverá. Pega o dinheiro de um botijão de gás ou de uma comida, né, e dá na igreja quase que por me faltou a palavra, por obrigação, por exigência, por pressão, né, de quem está ali pregando. E aí eles estão utilizando da palavra de Deus, né, para poder fazer isso. Procure ver, gente, procure ver. Eu não estou aqui querendo dizer que é para você largar a sua igreja, que é para você parar de dizimar, que é para você parar de dar oferta, mas procure ver um pouquinho sobre a história, né, do seu líder, do seu pastor, né, o que vem sendo pregado na igreja de vocês. Né. Mais para frente eu vou trazer um vídeo, né, falando sobre o templo, sobre os templos, sobre religião e sobre tudo isso que está acontecendo nos dias atuais, porque eu acredito piamente que muita gente está sendo enganada, tá? Muita gente está sendo enganada. A ordem do evangelho, isso está lá em Marcos 16:14. Vamos lá em Marcos 16:14, eu anotei aqui. Marcos 16:14. Marcos 16:14. Ordem para evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes:
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é ide por todo mundo e vendai o evangelho para toda criatura. Nem sei se essa palavra existe. Vendai, vendei. Né? Mas vocês entenderam. Vamos ver agora Mateus 23, do versículo 23 ao 26. Olha o que diz lá. Vamos lá. Mateus, do versículo do capítulo 23, do capítulo 23, do versículo 20, Mateus 23, do versículo 23 ao 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimas a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não oprimir aquelas. Então a gente pega o livro de Mateus e a gente não vê ninguém dizimando hortelã, dizimando endro, dizimando cominho, né? Mas, enfim, não é isso que eu quero falar. Ele chama a atenção aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque eles fazem o dízimo, mas despreza a lei. Né? Despreza a lei. Condutores de cegos, versículo 24, que quais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo, do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Vamos lá em Mateus 7 agora, 22 e 23. Né? Desculpa, antes de ler Mateus 7, 22 e 23, a gente pode pegar aqui e perceber. Assim, eu não sou nenhum especialista, eu comecei a estudar teologia, eu fiz até o segundo período e parei de estudar teologia, tá? Não me identifiquei, eu não sou nenhum doutor da lei, eu não sou nenhum especialista da palavra, como eu disse, eu peço a ajuda de vocês, né, referente a esse tema, né, mas eu tenho conhecimento de que Jesus Cristo, ele passou a vida dele, né, grande parte da vida dele, combatendo os principais doutores da lei, então, daquela época, né, os sacerdotes, né, os entendedores da lei, os escribas, né, e foram esses que condenaram a Jesus. Foram esses que levaram Jesus à crucificação. Né? E aí vamos ler agora Mateus 7, versículo 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, é muito importante a gente entender isso, porque se o teu líder espiritual, se o pastor da tua igreja, ele usa uma conduta que é uma conduta errada, e você segue essa conduta, você está indo para o mesmo lugar do que ele. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Você está indo para o mesmo lugar do que ele. Para finalizar, né, eu já estou quase finalizando, eu não estou falando aqui, ó, e aí eu vou entrar sobre riquezas, eu não estou falando que ficar rico ou ficar próspero é pecado, tá? A prosperidade é uma promessa de Deus. Eu falei aqui sobre a minha vida, de como eu prosperei longe de Deus, e a fé que eu tenho de como eu vou prosperar agora.
Hoje eu tenho uma empresa de importação e exportação, ela não vai bem das pernas, tá? Ela está praticamente falida, mas na época em que eu abri o meu negócio, quando eu parei de dar aula na universidade, eu empreguei pessoas, né? Pessoas que se levantaram financeiramente, né? E que no final das contas foram pessoas que chegaram a me roubar. Mas isso é passado, eu já os perdoei, né? E vida que segue. Então, assim, eu não penso, né? Não estou aqui fazendo esse vídeo pensando em me tornar famoso ou ganhar dinheiro com o evangelho. Eu tenho a fé, sim, que eu passar fome eu não vou passar, né? E que se eu prosperei longe de Deus, do lado dele agora, é que eu vou prosperar. Eu não sei como, qual é a porta de emprego que ele vai abrir, qual é a ideia que ele vai me dar, entendeu? Mas eu sei que eu não preciso vender o evangelho. Isso aqui é certo dentro de mim. Eu tenho certeza que eu não preciso vender o evangelho para que eu possa sobreviver, até porque isso, para mim, é totalmente errado, né? Então, voltando no tema que ser rico não é pecado, né? E a prosperidade é uma bênção de Deus, a gente pode ilustrar bem isso com a passagem do jovem rico. O problema não está em você ser próspero, o problema está no amor ao dinheiro. Eu já citei isso lá atrás, né, que a gente não pode servir a dois deuses, e aqui eu trouxe mais uma ilustração, mais uma base na Bíblia que fala sobre isso, né? Está lá em Mateus 19, 16, 30, né? A história do jovem rico, muitas pessoas já devem ter ouvido. Eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado, que não me falta ainda. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende seus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Vamos lá. Eu não estou dizendo para vocês, né, que para vocês serem salvos, vocês têm que pegar tudo que vocês têm, vender e doar para os pobres. Não é isso, tá? A palavra não diz isso. Mas eu acredito que se Jesus Cristo, se eu tivesse naquela época o entendimento que eu tenho hoje, né? E isso é uma frase que muitas pessoas falam: pô, como eu queria ter o entendimento que eu tenho hoje, quer dizer, a inteligência que eu tenho hoje com a idade que eu tinha lá atrás, né? Muita gente fala sobre isso. Imagina você ter a oportunidade de viver ao lado de Jesus Cristo, né, cara? Tá lá, vivo com ele, né? Na passagem dele pela terra, e Jesus Cristo chamar você para caminhar com ele, você tendo conhecimento da palavra dele. Eu venderia. Eu venderia. Eu venderia, sem sombra de dúvidas. O perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar ao trono de sua glória, também vós assentareis
em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos ler mais um pouquinho da Bíblia? Vamos lá em Mateus 16, versículo 24 ao 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Vamos lá em Marcos 8, versículo 36 a 37. Portanto, que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gente, o problema não está, eu tô batendo na tecla aqui, lendo vários versículos da Bíblia falando sobre ter tudo, sobre riquezas e tal. O problema não está em si ser próspero ou ser rico, né? O problema está em onde vai estar o seu coração. Se o teu coração estiver nas riquezas, ele não está em Deus. Eclesiastes 1, a gente já está finalizando, tá? Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol. Uma geração vai-se, a outra vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 2:11. Considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. E aí eu vou citar meu exemplo de vida novamente, né? Parte do meu testemunho lá do primeiro vídeo que eu fiz. Quando eu estava no mundo, né? E aqui quem está falando com vocês é um ex-dependente químico, é uma pessoa que bebia muito, que poderia me considerar como um ex-alcoólatra, né? Enfim, do mundo, né? Um pecador mesmo. Todos nós somos pecadores, né? Santo foi somente Jesus Cristo, a gente só busca a santidade, a gente está aqui em busca da santidade. E aí, quando eu era do mundo, eu cheguei a ter, na época, na fase top assim, de prosperidade da minha vida, digamos assim, eu cheguei a ter 3 carros dentro da minha garagem, né? Eu tinha joias, né? Eu vivia no meio artístico, eu já falei isso no meu testemunho. Tinha muitos amigos, né? E, cara, eu não era feliz. Eu sentia um vazio enorme dentro do meu peito, entendeu? Eu sentia muita dor, né? Muita vergonha das coisas que eu fazia, mas eu não me entregava a Deus, né? Eu pedia perdão, eu fazia oração, eu estava afastado, né? E hoje eu tenho a minha vida voltada para Deus, né? E aí eu aprendi, né, que nas minhas orações eu devo colocar o nome de Deus acima de qualquer dificuldade que eu tenha, seja ela os meus antigos vícios, seja ela as dificuldades que eu vou encontrar hoje, né? E não pedir para Deus me livrar. Eu tenho que engrandecer o nome dele para que os meus problemas eles se diminuam, né? Para que eu possa me diminuir perante a Jesus, né? Mateus, vamos lá ler Mateus 6, do versículo 19 ao 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam.
Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, gente, para finalizar, o problema não está na riqueza, tá? E é o que eu já falei, e sim no apego indevido a elas. A gente não deve se apegar às riquezas. Se você vai ser próspero, se você vai se enriquecer de alguma forma, tente não se apegar a elas, tente de alguma forma ajudar o teu próximo, o teu vizinho. Eu de fato, eu fico assustado com o que eu vejo hoje, né? Os pastores, eles não estão nem um pouco preocupados em esconder isso, talvez porque eles acham que isso está certo, está correto perante os olhos deles, e eu não vejo isso como uma coisa correta, né? Tudo bem que nós somos filhos de Deus, Deus é o dono de tudo, e nós podemos sim, mas essa teologia humanística ou essa teoria que eles usam de que porque nós somos filhos de Deus, né, nós temos que ter tudo do bom e do melhor, na minha concepção é furada, tá? Na minha concepção é furada. Eu tenho para mim como exemplo de vida Jesus Cristo, que é o que eu estou tentando seguir, né? Eu tenho para mim como exemplo de vida Paulo, que foi um dos maiores apóstolos de Cristo, e eu não vejo Paulo assim, né? A prosperidade que eu conquistei até hoje não foi nada utilizando a palavra de Deus, pelo contrário, né? Eu conheci a palavra, mas eu não estava caminhando com Deus, eu era do mundo. E eu acredito que qualquer prosperidade que venha daqui para frente, né, ela pode vir sim de Deus, mas eu jamais, né, venderia o Evangelho. Eu jamais venderia o Evangelho. Para finalizar, eu gostaria de estar fazendo uma oração, né, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Senhor, muito obrigado, Pai, porque Sua palavra é viva e eficaz, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela força, Senhor, pela porção diária, Deus, de sabedoria, de força, Senhor, que o Senhor me dá para que eu possa cumprir com o Seu propósito aqui nessa terra, Senhor, nessa vida que ela é passageira, Senhor. Que o Senhor possa me utilizar, Pai, da maneira como queira que eu venha fazer a Sua vontade e não a minha, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, me instruir para que eu possa levar o Seu Evangelho, o verdadeiro Evangelho, Senhor, para que as pessoas venham conhecer, Pai, o quão bom é servir a Ti. Ó Senhor, que o Senhor possa enviar os Seus anjos, Senhor, o Seu Espírito, na casa dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-las, Senhor. Que você venha, Senhor, desvendar, Senhor, tampar, fazer que essas pessoas possam ouvir, que elas possam enxergar, Senhor, que elas possam entender o Seu verdadeiro Evangelho, Senhor. E para que elas não possam ser enganadas, Pai. Para que essas pessoas não possam ser enganadas, Senhor. Que não venham se decepcionar no dia que o Senhor vir para nos levarmos junto a Ti. Pai, te agradeço, acima de tudo, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, Senhor, porque tudo para mim nessa vida é lucro, devido ao meu passado, Senhor. Pois eu sei que o Senhor me livraste de muitas coisas, ó Deus, muitas, Pai. E só de eu estar aqui hoje, vivo, com a minha família, com meu filho, com saúde, já é uma bênção, Senhor. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor, por cada vida que vai assistir esse vídeo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada lar onde vai entrar essa mensagem, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ti e somente a Ti. Amém. Pessoal, até o próximo vídeo, tá? Deus abençoe vocês. Provavelmente eu vou estar falando aí sobre
sobre esses grandes templos, né, sobre religião, né, algumas coisas que também estão confundindo a gente e nos afastando. Muita gente acha que está próxima de Deus, mas na verdade elas estão sendo afastadas do verdadeiro evangelho, tá? Forte abraço para todos, que Deus os abençoe.